Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante que mistura fé, história e ciência. Já se perguntaram se as histórias da Bíblia deixaram marcas físicas no nosso mundo? Pois bem, vamos investigar uma das mais intrigantes. O Monte Sinai foi realmente queimado pela presença de Deus e continua preto até hoje? A descrição bíblica é poderosa e cheia de imagens fortes. No livro do Êxodo, capítulo 19, lemos que, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, havia trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa e um som de trombeta muito forte. O monte fumegava porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente. É uma cena que mexe com a nossa imaginação, não é mesmo? A pergunta que fica é: onde exatamente isso aconteceu? A localização exata do Monte Sinai bíblico é um dos maiores debates entre historiadores, arqueólogos e teólogos. A tradição mais antiga e conhecida, que remonta ao século IV, aponta para um monte na península do Sinai, no Egito, hoje conhecido como Jabal Musa, ou Monte de Moisés. É lá que se encontra o famoso Mosteiro de Santa Catarina. Milhões de peregrinos já visitaram este local, acreditando estar no solo sagrado onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. No entanto, ao visitar Jabal Musa, não encontramos um pico enegrecido ou queimado como a descrição bíblica poderia sugerir. A montanha é composta principalmente de granito vermelho, e não há evidências geológicas de um incêndio sobrenatural em grande escala. Isso levou muitos a questionarem: será que estamos olhando no lugar certo? É aqui que a história fica ainda mais interessante. Nos últimos anos, uma teoria alternativa ganhou muita força. Essa teoria propõe que o verdadeiro Monte Sinai não está no Egito, mas sim na Arábia Saudita. O candidato principal é uma montanha chamada Jabal al-Laus, que significa Monte das Amêndoas. E por que essa montanha tem chamado tanta atenção? Bem, preparem-se, porque as evidências apresentadas pelos defensores dessa teoria são, no mínimo, surpreendentes. A característica mais impressionante de Jabal al-Laus é que seu pico é visivelmente escuro, quase preto, em forte contraste com a base mais clara da montanha e as montanhas ao redor. Quando você vê as fotos, o efeito é impressionante. Parece que algo realmente queimou o topo daquela montanha. Os proponentes da teoria de Jabal al-Laus, como o pesquisador Ron Wyatt e outros que seguiram seus passos, afirmam que essa coloração escura não é natural. Eles sugerem que o calor intenso, descrito na Bíblia como o fogo de Deus, vitrificou a superfície das rochas, transformando o granito em uma espécie de obsidiana ou vidro vulcânico, o que explicaria a cor preta. Eles coletaram amostras dessas rochas escuras e afirmam que elas são diferentes das rochas encontradas em outras partes da montanha. Essa evidência visual do pico queimado é o pilar principal do argumento de que Jabal al-Laus é o verdadeiro Monte Sinai. Mas as coincidências, ou evidências, não param por aí. Ao redor de Jabal al-Laus, foram encontradas outras formações que parecem corresponder a eventos descritos no Êxodo. Por exemplo, na base da montanha, há uma grande rocha dividida ao meio, que alguns acreditam ser a rocha de Horebe, que Moisés teria ferido para que a água jorrasse para os israelitas. Há também vestígios de um antigo altar e uma área cercada que poderia corresponder ao limite que Deus ordenou que Moisés estabelecesse para que o povo não se aproximasse do monte sagrado. Além disso, foram descobertas inúmeras gravuras rupestres, ou petróglifos, que retratam figuras de bovinos. Isso levou à especulação de que este poderia ser o local onde os israelitas, em um ato de desobediência, construíram e adoraram o bezerro de ouro. A quantidade de indícios encontrados nesta região da Arábia Saudita é impressionante e alimenta a crença de muitos de que este é, de fato, o cenário dos eventos bíblicos. Claro, como em toda grande descoberta, há o outro lado da moeda.
A comunidade científica e arqueológica mais tradicional permanece cética. Geólogos que estudaram a área de Jabal al-Laws oferecem uma explicação diferente para o pico enegrecido. Eles argumentam que a cor escura das rochas é resultado de processos geológicos naturais. A rocha em questão seria um tipo de rocha vulcânica, como andesito ou riolito, que são naturalmente escuras. Eles explicam que a aparência queimada é simplesmente o resultado da erosão e da exposição ao longo de milênios, um fenômeno conhecido como verniz do deserto, que pode escurecer a superfície das rochas. Portanto, para a ciência convencional, não há nada de sobrenatural ou incomum no pico de Jabal al-Laws. Eles também apontam que altares e petróglifos são comuns em toda a Península Arábica e não provam, necessariamente, uma conexão com a história do Êxodo. Então ficamos com um fascinante impasse. De um lado, temos uma montanha na Arábia Saudita com um pico preto, uma rocha partida, altares e desenhos que se alinham de forma impressionante com a narrativa bíblica. Para os que creem, são provas irrefutáveis de que a palavra de Deus se manifestou fisicamente, deixando marcas que perduram até hoje. É uma ideia poderosa que fortalece a fé e nos conecta diretamente a um dos momentos mais importantes da história da humanidade. A imagem de uma montanha, ainda hoje marcada pelo fogo divino, é algo que fala fundo à alma de quem acredita. Ver essas imagens e comparar com o texto sagrado é, para muitos, uma experiência de arrepiar. Do outro lado, temos a explicação científica, que oferece respostas baseadas em processos naturais e observáveis. Para os geólogos, a cor da montanha é explicada pela sua composição e pela ação do tempo, sem a necessidade de uma intervenção divina. Para os arqueólogos, os achados ao redor podem ser de outras culturas e períodos, e a associação com a Bíblia seria uma interpretação forçada. Essa perspectiva nos lembra da importância do método científico, da análise cuidadosa e de não tirar conclusões precipitadas, mesmo quando as evidências parecem tentadoras. É o embate clássico entre fé e razão, entre o milagre e a explicação natural. O que torna essa história tão cativante é que ela nos força a pensar. Independentemente de qual lado você se inclina, a história de Jabal al-Laws nos convida a explorar, a questionar e a maravilhar-se. Será que a ciência um dia poderá provar ou refutar definitivamente essa teoria? Ou será que o Monte Sinai, seja ele qual for, permanecerá para sempre envolto em mistério, um lugar onde a fé e a história se encontram? Talvez o verdadeiro valor dessa busca não esteja em encontrar uma resposta definitiva, mas na própria jornada de investigação. É uma jornada que nos leva de volta aos textos antigos, nos faz estudar geologia, arqueologia e nos conecta com uma das histórias mais fundamentais da civilização ocidental. No final das contas, acreditar que o Monte Sinai foi queimado por Deus e ainda está preto em Jabal al-Laws é uma questão de interpretação e fé. As evidências podem ser vistas de maneiras diferentes, dependendo da sua perspectiva. Mas uma coisa é certa: a busca pelo Monte Sinai e a história do pico enegrecido continuarão a nos fascinar por muito tempo. E você, o que acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que Jabal al-Laws é o verdadeiro Monte Sinai? Ou acha que a explicação científica é mais provável? Adoraria saber o que vocês pensam sobre este mistério incrível. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste mergulho na história e no mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!